Dessa vez eu contarei a história de Lobisomem, lançado em 2025. Na trama, um pai de família vai com sua esposa e sua filha resolver assuntos familiares lá no interior. Porém, o que eles não esperavam era a presença de um lobisomem. Esse longa aqui teve como diretor Leigh Whannell, conhecido por duas obras que eu amo muito: Upgrade, lançado em 2018, e O Homem Invisível, de 2020. Infelizmente, esse longa aqui não teve a mesma aclamação dos dois mencionados, ele teve notas bem medianas. No entanto, ele não é de todo ruim, o processo de transformação do lobisomem é muito bem feito, é o ponto alto dessa obra. Sem mais enrolação, seja bem-vindo a esse canal chamado Maluco por Filmes, e hoje vamos dar uma olhada em Lobisomem. O filme começa com uma mensagem dizendo que em 1995 um andarilho do estado do Oregon desapareceu. Moradores da região começaram a avistar uma criatura e especular que tal homem desaparecido contraiu uma doença chamada febre das colinas, ou para os indígenas ele virou o rosto do lobo. É então que nós conhecemos esse garoto chamado Blake Lovell. Ele mora nas redondezas de onde aquele andarilho desapareceu com o seu pai chamado Grady. Esse homem sempre leva seu filho para suas caçadas e tá sempre dando esporro no moleque. Viu? É disso que eu tô falando. Você não tá me ouvindo. Você se perde no seu maldito mundo. Através dessa casa fortificada, fica subentendido que pelo menos o pai sabe da existência dessa lenda do rosto do lobo. E mesmo assim, o cara leva seu filho pra caçar. Eles vão atrás de um cervo e ao se separar do seu pai, o Blake avista essa criatura horrorosa. Inclusive, essa cena não tem jumpscare nenhum. Se a pessoa não for atenta, talvez ela nem perceba esse bicho. Os dois vão até essa torre, começam a escutar uns barulhos. Esse barulho fica cada vez mais alto e ao mirar com seu rifle, o Grady já avista uma silhueta. O bicho vai embora e eles voltam pra casa. Mais tarde, o garoto escuta seu pai falando no rádio com um colega e descobre que essa história de lobisomem é real. Eu não estava procurando ele, eu estava caçando perto do rio. E ele veio atrás do meu filho. Eu vou pegar ele. 30 anos se passam e o Blake agora é um homem de família. Ele tem uma esposa chamada Charlotte, uma mulher que só trabalha, e uma filha chamada Ginger, que ele tenta ao máximo tratar da melhor forma possível. Porém, de vez em quando, influenciado pelo comportamento do seu pai, o cara dá uns esporros na garota. Eu mandei você descer, Ginger! Por que não me obedeceu? Cacete! Os três moram em São Francisco e no jantar o Blake recebe uma notificação de que seu pai veio a falecer e tem uma discussão com a Charlotte. Ele acha que sua esposa pensa mais no trabalho do que na família. No dia seguinte, o cara vai no trabalho da sua mulher, fala pra ela que a relação dos dois está esfriando e que eles deveriam ser pais melhores. Como solução, ele propõe que os três viajem até sua antiga casa, onde ele morava com seu pai, para se conectarem como família, e a Charlotte acha uma boa ideia. No meio do caminho, os três veem que a estrada acabou e um cara chamado Derek, antigo colega de caça do Grady, reconhece o Blake. Pode não se lembrar, mas a gente não gosta de ficar do lado de fora depois que escurece na montanha, não tem eletricidade. Esse ator chamado Benedict Hardy conseguiu a proeza de estar em todos os filmes do Leigh Whannell, desde vilão em Upgrade a um arquiteto em Um Homem Invisível. Como eles estão extremamente perdidos, esse cara se junta à família e os ajuda a chegar no destino. Blake ajuda sua família a sair do veículo, Derek acaba caindo e se machucando e aquela criatura o arrasta pra matá-lo. O Blake leva a Charlotte e a Ginger até a casa, liga o gerador e tenta se comunicar com alguém através daquele rádio do seu pai. Ao pegar o negócio pra comer, ele percebe que seus dentes estão caindo e a Charlotte vê que o braço do seu esposo está com um corte imenso. Após ela fazer um curativo, o Blake começa a suar muito e a ouvir coisas pequenas, como uma aranha andando pela parede. Que diabo é isso? Ele escuta a criatura andando pelos arredores da casa e ao chegar perto da porta, o cara tem sua perna agarrada. Felizmente, sua esposa bate com um martelo na mão do bicho. O tempo se passa, a Charlotte tenta se comunicar com alguém pelo rádio, ela acredita que seu marido foi infectado pela criatura e se assusta com ele. E realmente é pra estar assustada, o cara tá mijando no chão e falando em outro dialeto. Por essa razão, ela pega uma folha e uma caneta pra ele se comunicar e o que o Blake escreve é que ele acha que está morrendo. Enquanto a Charlotte diz que o ama muito e que não quer o perder, o Blake do outro lado não consegue compreender o que ela tá falando. O que tá acontecendo? Eu não tô te entendendo. Esse filme pode não ter uma ideia muito original, só que ele é muito bem feito. Essa transformação gradual do personagem lobisomem é algo que particularmente eu nunca tinha visto. Na maioria desses filmes, quando o personagem tá virando lobo, a obra se prende apenas ao visual da criatura. Só que aqui não. Bom, o corte no braço não sarou, na verdade tá muito pior, e ele começa a agir igual um animal selvagem, mordendo a própria ferida. A Charlotte, desesperada, vê uma caminhonete lá fora, pega uma faca e leva sua filha e seu esposo até o veículo. Enquanto ela tá tentando
Tentando ligar o motor, Blake continua sua transformação, ficando com os dentes mais afiados e olhos mais escuros. Ela entra no veículo, limpa o para-brisas e vê esse bicho horroroso. O bicho quebra o vidro do carro, fica com a mão presa e nesse meio tempo a família sobe nessa plataforma. O lobisomem se solta, tenta cortar essa lona, o Blake manda sua família correr de volta para casa enquanto ele chama a atenção da criatura. Os minutos se passam e ao abrir a porta para o seu marido, a Charlotte vê que ele está totalmente mudado. O cara perdeu o cabelo e tá cheio de pelo no corpo. A Ginger tenta se comunicar com seu pai, não consegue e é ameaçada por ele. O lobisomem consegue entrar na casa, ataca o Blake e depois de muita briga, a criatura é ferida mortalmente pelo personagem. É nesse meu tempo que o protagonista vê essa tatuagem com o nome Love. Ele estava sendo perseguido o tempo todo pelo seu próprio pai. Ele vai pro lado de fora, se transforma totalmente em um lobisomem, inclusive essa cena é nojenta. A Charlotte liga os pontos e diz pra sua filha que o Grady passou a doença pro seu filho. O Blake agora, com seus instintos animais tomando controle, entra na casa e sem muitas dificuldades, vê sua esposa e sua filha. Ao tentar atacá-las, ele pisa na armadilha de urso montada pela Charlotte. Isso dá tempo delas fugirem, mas ele rói a sua perna pra se libertar. Mãe e filha vão parar na torre lá do começo do filme e a Charlotte acha um rifle no chão. O Blake chega no lugar, ela aponta uma arma pra ele e quando o lobisomem tenta avançar nas duas, ele é acertado. O filme termina com as duas apreciando essa vista, assim como o Blake lá no começo do filme.